O tema, senhor presidente, do suicídio é um dos que mais provoca perplexidade entre nós, seres humanos. De todos os pontos de vista, o suicídio já foi tema de dramas, já foi tema de música, já inspirou grandes ensaios filosóficos, até mesmo um estudo sociológico, um estudo fundamental para o início da elaboração do método sociológico por Émile Durkheim, que escreveu um clássico livro sobre o suicídio. As motivações sempre ficam dentro da esfera do insondável. Algumas de ordem pública, o suicídio de Sócrates, talvez o mais célebre. Sócrates foi obrigado a se suicidar e submeteu-se a essa obrigação, bebendo cicuta, porque assim o determinava a lei de Atenas. Há suicídios em sinal de protesto contra uma situação dramática vivida por um povo, por uma corrente de opinião. O suicídio, por exemplo, de Walter Benjamin, o suicídio de Stefan Zweig aqui no Brasil. Às vezes o suicida comete esse ato para punir-se não a si próprio, mas para punir os outros, aqueles que sobrevivem. Pois nós estamos, senhor presidente, nos encaminhando, nós, o Congresso Brasileiro, para uma espécie nova de suicídio, que é o suicídio institucional. O Congresso Brasileiro está se encaminhando para se autoimolar, perder voluntariamente prerrogativas que garantem a sua independência e que garantem a sua posição dentro de um jogo intrincado de equilíbrio entre poderes, poder legislativo e poder executivo. Quando se prepara para votar, sem a menor reflexão de natureza institucional, apenas julgando interpretar a voz das ruas, se prepara para eliminar o voto secreto em todas as circunstâncias aqui no Parlamento. Esse assunto foi aprovado aqui há muitos anos, depois ficou na Câmara, parado para reflexão maior dos deputados. De repente, uma pirueta do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, coloca na ordem do dia a PEC do voto aberto em qualquer circunstância. Houve quem imaginasse que se tratava aí de uma manobra para afogar o peixe, para diluir o tema da cassação do voto secreto nas deliberações sobre cassação de parlamentares, incluindo esse tema num contexto mais amplo, de tal forma que criasse dificuldades para sua aprovação aqui no Senado. Não houve reflexão maior. Isso foi decidido do senador Jorge Viana de uma hora para outra. Uma pirueta do presidente da Câmara. E que foi seguida por todos de uma maneira, para mim, incompreensível. Porque, de um lado, isso colocou falsamente aos olhos da opinião pública a ideia de que o Congresso delibera secretamente, que o voto secreto é a regra no Congresso Nacional. Todos agora, as chamadas mídias sociais, muitas delas arregimentadas por partidos políticos, por grupos políticos, divulgam a ideia de que vamos acabar com o voto secreto no Congresso, como se as nossas deliberações legislativas fossem secretas, quando não é. Todos nós sabemos que as deliberações legislativas do Congresso Nacional são feitas mediante voto aberto e muitas vezes mediante voto nominal. Faço exceção e volto a ela mais tarde para o veto, que é uma deliberação legislativa, da qual, aliás, nós
congressistas brasileiros, estávamos desacostumados há muito tempo e agora estamos começando a praticar. O Senado já havia aprovado a emenda que estabelecia o voto aberto na cassação de parlamentares. O fez pela primeira vez ao aprovar a PEC de autoria do meu líder Álvaro Dias e reiterou essa vontade ao votar a PEC 18 do senador Jarbas Vasconcelos. Mas a Câmara parece que não tomou conhecimento desse assunto. E este assunto, sim, suscitava e suscita, hoje, penso eu, um interesse grande por parte, não digo dos brasileiros no seu conjunto, mas dos setores mais informados da população. Eu defendo, meu caro presidente, o voto aberto na cassação de mandatos parlamentares. Embora eu tenha dúvida, por exemplo, se com o voto aberto a Câmara teria mantido o mandato do deputado Márcio Moreira Alves. Somente o voto secreto naquela ocasião permitiu que a Câmara afirmasse a sua independência, preservando o mandato do deputado Márcio Moreira Alves lá atrás, em 1967. Mas eu defendo o voto aberto por uma razão. É que no momento em que eu voto, em que eu profiro a minha decisão, que não é uma decisão de caráter legislativo, uma decisão quase que de caráter jurisdicional, sobre se a conduta de um parlamentar é ou não compatível com o decoro parlamentar, eu estou, por isso mesmo, dizendo à opinião pública, explicitando ao país qual é a minha visão de decoro parlamentar, qual é a minha visão dos requisitos de respeitabilidade do Congresso Nacional. Por isso eu defendo o voto aberto nessa circunstância. Embora, repito, não sei se com o voto aberto a Câmara teria preservado o mandato de Márcio Moreira Alves, como preservou em 67. Agora, o Congresso, há muitos anos, mantém o voto secreto para algumas deliberações, que essas sim são exclusivas do Senado, e que estão incorporadas hoje à nossa tradição constitucional, e não é por acaso. Na nomeação de magistrados. A nomeação de um magistrado de um tribunal superior é um ato complexo, que envolve a indicação do presidente da República e, em seguida, a deliberação do Senado Federal, mediante voto secreto, de todos os magistrados dos tribunais superiores, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são aqueles que têm a competência constitucional para nos julgar, a nós parlamentares, na eventualidade de sermos processados criminalmente. O Procurador-Geral da República também é indicado pelo voto pela Presidência da República e a sua ratificação se dá pelo voto secreto e, em seguida, anterior à nomeação. Na história constitucional brasileira, senhores senadores, mesmo nos períodos mais duros do autoritarismo, a escolha de magistrados se fez mediante voto secreto. Nem mesmo a chamada Constituição de 69 aboliu o voto secreto para a escolha de magistrados. Nem mesmo a Constituição de 69. Assim como preservou o voto secreto, a Constituição de 69, na escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Assim como dos ministros do Tribunal de Contas, da União. E agora a Constituição de 88 acrescentou a possibilidade, implementada depois por lei, do voto secreto para a escolha de membros das agências reguladoras. Por que isso se dá? Foi uma invenção de uma hora para outra? Não, não. Essas questões
se nós analisarmos, senhor presidente, e eu analisei, os anais da Constituinte, eu posso afirmar, vossas excelências, que em nenhum momento se questionou o voto secreto nessas circunstâncias de deliberação não legislativa do Senado da República. Em nenhum momento. Por quê? Porque, evidentemente, se compreende que o voto secreto nessas circunstâncias, que o Senado, quando atua nessas circunstâncias, ele atua não como casa legislativa, nem muito menos como casa onde estão predominantemente representados os interesses dos Estados, mas ele atua como um contrapeso à vontade do presidente da República. É um mecanismo importante do sistema de checks and balances, de equilíbrio, pesos e contrapesos. Equilíbrio que é essencial para a preservação das liberdades públicas. Não é por acaso, isso não foi inventado desde 1991 por acaso. E nem pode ser mudado por uma decisão, uma pirueta institucional irrefletida da Câmara dos Deputados. Nós estamos tratando de instituições. É claro que as instituições são compostas de indivíduos, evidentemente. Mas na medida em que eu deixo um indivíduo que compõe o Congresso Nacional, isoladamente, no confronto direto com a presidência da República, detentora de poderes imperiais, e eu estou falando aqui na presença de um ex-presidente que se curvou a uma decisão judicial, na medida em que eu coloco um parlamentar em confronto com a presidência, que tem poder, que tem verba, que tem mídia, eu estou promovendo um confronto desigual. Alguns parlamentares têm sim condição de independência e dizer, não, eu enfrento. Mas outros não têm. Outros não têm. Quantos e quantos deputados... Veja, senhor presidente, a Câmara dos Deputados inventou agora uma coisa esdrúxula, uma coisa, digamos assim, estranha, esquisita, que é a execução obrigatória das emendas parlamentares. Foi um recurso extremo diante da fragilidade do mandato individual quando confrontado à presidência da República. Eu disputei 5 eleições de deputado. Sempre fiz eleições regionais, artesanais, de base, de militância, numa mesma região no estado de São Paulo. Pois bem, eu tive ao longo de meus 5 mandatos uma atividade parlamentar intensa, que me deu a oportunidade de relatar projetos importantes. Apresentei projetos que marcaram a fisionomia institucional do meu estado, o estado de São Paulo, aqui mesmo no Congresso Nacional. Mas na hora da eleição, quando eu chegava lá na minha região, lá em José Bonifácio, lá em Jales, em Votuporanga, em Olímpia, o cidadão queria saber o seguinte: deputado, tudo bem, o senhor foi relator da lei dos direitos autorais, disso, daquilo, mas o que o senhor fez para a nossa região? O que o senhor fez para a nossa região? E esse que o senhor fez com a nossa região, senhor presidente, cada vez mais hoje depende da boa vontade do Executivo Federal, que centraliza as verbas, que concentra rendas, que concentra poder. Veja, eu não quero fragilizar. Eu sei que existem na Câmara dos Deputados que hoje têm total liberdade de ir para a tribuna e expor a sua opinião abertamente, sem contra ventos e marés. Mas eu sei também, meu caro senador Moca, que muitos colegas congressistas nossos não têm essa condição. E quando eu penso numa instituição, eu tenho que pensar nos elos mais fortes da cadeia, mas também nos elos mais frágeis. E eu não estou me referindo apenas em instrumento que garante a independência do parlamentar diante do Executivo. Eu quero me referir também à independência do parlamentar, da consciência do parlamentar em determinadas deliberações, mesmo diante da disciplina partidária do seu partido. Em alguns momentos, é preciso que o parlamentar, uma vez que nós não temos no Brasil, nós não temos o mandato imperativo, que o parlamentar
tome as suas decisões com a mais absoluta liberdade de consciência, mesmo enfrentando, mesmo contrariando a orientação e a disciplina do seu partido. Ora, alguns dentre nós têm toda a condição de fazê-lo. Mas vamos pensar naquele deputado ou naquele senador que não terá condições de enfrentar uma decisão da cúpula do seu partido, que lhe imporá um voto numa determinada direção, na escolha de um ministro do tribunal, de um membro de uma agência reguladora, sob pena de negar-lhe, por exemplo, a legenda para concorrer à reeleição, ou negar a legenda a um senador para disputar um cargo do seu governo. Partidos cujas cúpulas estão hoje cada vez mais encasteladas nos recursos que detêm de fundo partidário, etc., e que fazem acordos entre eles, e que não podem vincular a decisão de todos os seus membros. Há momentos em que o deputado ou o senador pode e deve tomar a decisão consultando apenas a sua consciência, sem temer nenhuma pressão, nem do executivo, nem do seu partido, e nem muito menos das poderosas corporações da mídia, corporações da sociedade. Eu estou falando em nome da defesa de uma prerrogativa essencial para o cumprimento de um mandato independente. E falo isso com absoluta tranquilidade, senhor presidente, porque eu muitas vezes tomei atitude e exprimi minha opinião, e essa talvez seja uma dessas ocasiões, sem me preocupar com aquilo que dirão os outros. Sempre tomei decisões de acordo com a minha consciência e com aquilo que me parecia correto e certo. E não é correto e certo enfraquecermos o Congresso Nacional, tirando dele algumas prerrogativas essenciais para a independência de cada um dos seus membros, tanto daqueles que são mais fortes, mais poderosos, mais prestigiosos, como daqueles que são mais frágeis. Chego logo ao veto. Nós começamos a deliberar, se me permite, apenas vou concluir, senhor presidente, mas é que essa coisa estava aqui há muito tempo esperando a ocasião de ser dita. Não é que o plenário tenha tão pouco. Nós tivemos há pouco tempo uma deliberação sobre os 10%, a multa de 10% do FGTS. E logo todos disseram, está vendo? Se não fosse o voto secreto, não teria caído a multa. É verdade. Talvez seja verdade, porque eu não sei qual foi a votação da Câmara. Não sei. Sei que aqui no Senado, exatamente porque os senadores têm uma condição política de maior independência, nós quase derrotamos o governo. Na Câmara não sei, porque a apuração ficou secreta. E vou levantar essa questão de ordem mais tarde no Congresso, para que o presidente apure também a votação da outra casa. Mas existem questões, senhor presidente, que não chamam a atenção do ou de setores esclarecidos da opinião pública, como essa do veto dos 10% do FGTS, mas que talvez sejam mais melindrosas, mais delicadas e de maior gravidade até do que essa do FGTS. E eu considero que, se não tivermos o voto secreto no veto, nós deixaremos o parlamentar individualmente de um lado e de outro lado o todo-poderoso Poder Executivo. E eu quero que esse desequilíbrio não ocorra. Posso até, senhor presidente, daqui a algum tempo, rever a minha posição. Desde que isso, que é uma prática recentíssima, que é a deliberação sobre os vetos, nos dê elementos para julgar sobre o bom fundamento da disciplina atual. Na verdade, nós tivemos apenas 2 sessões, em anos, para deliberar sobre o veto. Apenas 2. Contra toda uma história da República, que, com exceção do período autoritário, jamais deixou de assegurar ao deputado, ao senador, o sigilo do voto na deliberação do veto. Na Constituinte,
examinei os anais. Apenas 2 objeções ao voto secreto na deliberação do veto. Uma do senador Virgílio Távora, oposição frontal. E outra do deputado Nilson Gibson. Não que o deputado Nilson Gibson fosse contra qualquer hipótese de veto secreto, mas ele considerava que essa devia ser uma decisão do Congresso diante de cada caso, como era, aliás, no regime da Constituição de 91. Por isso, senhor presidente, é que eu vou levar essa discussão e espero e desejo que ela envolva cada vez mais senadores para que nós possamos ter uma discussão refletida sobre isso. E começando essa discussão, se Vossa Excelência me permitir, ainda com a bondade extraordinária que Vossa Excelência revela em relação a mim, ouvir a parte do senador Álvaro Dias e depois da senadora Ana Amélia. Senador Luiz, eu estava encantado aqui com o discurso de Vossa Excelência e até tinha desistido do à parte. Os argumentos de Vossa Excelência merecem todo o respeito. Eu não vou discutir mérito agora. Retorno ao início do seu discurso, quando abordou a posição da Câmara em retirar da gaveta essa proposta que é do ex-deputado Fleury, uma proposta antiga, né, como uma espécie de antídoto para uma proposta pronta que deveria ter sido deliberada já há mais tempo, porque dizendo respeito à cassação de mandato, fato momentâneo. A Câmara estava cassando um mandato parlamentar do deputado Donadoni, estava deliberando sobre essa cassação, e estava na iminência de ter que deliberar sobre outras cassações de mensaleiros. Não fossem os embargos regimentais acolhidos, a Câmara já estaria discutindo estas cassações. E por isso, houve sim uma deliberada manobra de protelação em benefício dos mensaleiros. Ocorre que uma manobra desnecessária, como se viu, porque o Supremo acabou acolhendo os embargos infringentes e protelou uma decisão que poderia ter ocorrido. Mas, sem dúvida, 2 partidos, especialmente, manobraram para proteger os mensaleiros. E só por isso essa matéria foi aprovada na Câmara e remetida ao Senado. Eu creio que seria o caso até de questionarmos a postura ética. A Câmara legislar sobre matérias que dizem respeito ao Senado Federal. Eu creio que a origem de uma matéria dessa natureza, que decide voto aberto para questões que são da incumbência do Senado Federal, a origem deveria ser o Senado Federal e não a Câmara dos Deputados. Apenas essa questão, ainda não estou discutindo o mérito, mas apenas colocando essas objeções em relação à postura adotada na Câmara dos Deputados, que ficou sob suspeição, a meu ver. Obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência tem toda a razão. Me parece, eu comecei com o meu argumento de que foi uma decisão precipitada da Câmara. Vossa Excelência reforça esse argumento. Decisão precipitada que não pode alterar determinadas regras de equilíbrio institucional e determinados postulados que devem ser preservados. Vejam Vossas Excelências, que existem determinadas autoridades que ocupam funções que foram concebidas para representar o Estado brasileiro, como as agências reguladoras, como as missões diplomáticas permanentes. Não convém abrir o voto, porque a consequência da abertura do voto é submeter essas indicações aos acordos partidários. Nós já vimos aqui no Senado um balé estranho acontecendo aí na indicação de 2 membros de agências reguladoras. Nós sentimos, e eu tenho a preocupação com o aparelhamento dessas agências, com a sua utilização por partidos políticos para implantar os seus objetivos particulares em agências que deveriam ser públicas, servir ao Estado. O voto aberto levará necessariamente à partidarização exacerbada
dessas escolhas. Mais ainda, outra função que, no meu entender, deve ser preservada de forma absoluta da partidarização, que é a escolha dos membros dos tribunais superiores. Lembrem-se, os senhores deputados, senhores senadores, que hoje nós vivemos, felizmente, um período de longo desenvolvimento democrático, com presidentes que se sucederam, todos eles desde o presidente Sarney, com compromisso com a democracia. Mas nós não estamos sujeitos. Quando legislamos, nós não estamos imunes. Quando olhamos a nossa vizinhança, quando verificamos o desprestígio que incorrem as instituições representativas no Brasil, nós não estamos imunes a que no futuro venha a surgir aí um aprendiz de ditador bolivariano, cuja primeira providência será tomar conta do Poder Judiciário, impondo ao Congresso, para esses órgãos, os nomes de pessoas feitas à sua imagem e semelhança. Senador Aloysio Nunes Ferreira, eu faço este aparte de pé. Parecido com esse. De pé em homenagem, respeito e admiração pela forma como Vossa Excelência defende as suas ideias e as suas convicções. Talvez um dos exemplares parlamentares aqui em matéria de coerência, de atitude e de crença. Então, por isso, eu estou fazendo este aparte de pé. Bondade sua, minha querida. Eu queria dizer ao senhor que já tive dúvidas a respeito de voto aberto para derrubada de veto e para escolha de ministros dos tribunais superiores. Tive dúvidas. Dúvidas porque quem tem a caneta na mão e o diário oficial pode muito sobre os parlamentares. E pode mais ainda enquanto o orçamento desta casa for autorizativo apenas e não impositivo. Quando os deputados e o prefeito perguntam o que o senhor está fazendo para a nossa comunidade. E este toma lá da cá persistir. Aí, voto aberto é um desastre, porque aquilo que ele está fazendo para beneficiar a sua... Que é um direito legítimo, quando bem feito, bem aplicado, com ética e com correção, não deveria. Orçamento impositivo para que aquilo que a gente manda para a comunidade, para o nosso estado, para a nossa região... Chegue na ponta. Chegue na ponta, sem interferência, sem intermediários, sem terceirização e sem corretagem, especialmente sem corretagem. Então, esse é um ponto relevante. Tive dúvidas também sobre a escolha dos ministros dos tribunais superiores, até pela prerrogativa da independência dos poderes. Hoje eu já não tenho mais, senador, nem sobre veto e nem sobre a autoridade do Supremo. Quem tem ficha limpa não pode temer alguma retaliação futura e nem temer o problema da independência. Eu tenho a convicção, senadora Luiz, com a mesma fé que Vossa Excelência, que é um dos mais coerentes parlamentares desta casa, e que eu aprendo cada dia que Vossa Excelência fala ou se manifesta, é dizer que esta casa mostra mais à sociedade como está agindo quando ela mostra como ela está votando. E é exatamente isso que a sociedade quer de nós, não ter medo do partido e não ter medo do poder executivo, que hoje é tremendamente poderoso. Estamos sufocados aqui com medidas provisórias, sufocados aqui por uma série de mazelas que nem conseguimos respirar direito. E o problema da pressão, senador, essa semana aqui, na votação de uma PEC extremamente importante para a cultura brasileira, a PEC da música, o que nós vimos aqui? Galerias lotadas, artistas famosos de todo o Brasil, do meu Rio Grande, de todo o Brasil aqui, pressionando com legitimidade a PEC da música, que o deputado Otávio Leite, do seu partido, trabalhou tanto, aqui nesta casa, vários senadores trabalharam, a ministra Marta Suplicy, e aqui 3 senadores, enfrentando toda a oposição do plenário, dos seus próprios partidos, senador Eduardo Braga, senadora Vanessa Gradiotti, senador Alfredo Nascimento, do Amazonas, que não apoiaram a PEC da música, queriam uma emenda para beneficiar o estado deles. E aí foi revelado que, apesar da pressão, eles tiveram coragem de defender a posição dos interesses do Amazonas, correspondendo certamente a que o eleitorado do Amazonas os mandou para cá.
Então, eu penso tema que precisa mesmo continuar sendo debatido. E eu já derrubei todas as minhas dúvidas a respeito da questão da derrubada do veto e da questão relacionada às escolhas das autoridades. Mas respeito enormemente a sua posição, a sua convicção e a sua coerência. Mas eu penso que, como diz o Cazuza, Brasil e Congresso, mostre a tua cara. Obrigada, senador. Agradeço muito as considerações sempre tão simpáticas e benevolentes de Vossa Excelência. Eu já estou de pé, porque estou na tribuna, ficaria mais de pé ainda para responder a parte de Vossa Excelência. Precisaria de um banquinho. Mas eu volto ao meu argumento, senadora. Quando nós falamos no equilíbrio institucional, nós temos que pensar que nem todos são iguais a você. Vossa Excelência citou Cazuza, eu citaria o Antônio Carlos Jobim. Nem todos são iguais a você. A nossa casa, o Congresso Nacional, não só esse, é composto de pessoas que têm o gosto pela independência e que afrontam, sem receio, o vento contrário. Outros não. E quando eu penso numa instituição, eu tenho que pensar que a instituição é composta de uma diversidade enorme de pessoas, cada uma com seu temperamento, com a sua formação, com a sua maneira de fazer política, com a sua concepção de mandato parlamentar. Eu não posso pensar em equilíbrio institucional olhando apenas os casos excepcionais. E quanto às pressões localizadas, elas nos levam a aprovar a PEC da música, que é efetivamente algo muito benéfico. Mas nos levou, por exemplo, senadora, convenhamos, a lei que institui a profissão dos vaqueiros. Ora, a profissão do vaqueiro existe desde o momento em que o homem saiu das cavernas e aprendeu a domesticar o boi. Há milênios. Não esperou que o Congresso Nacional, que o Senado, numa noite, criasse a profissão do vaqueiro. Chegou a ponto essa lei de detalhar o que faz o vaqueiro. Cura bicheira, alimenta o boi, vai atrás do gado que está na res desgarrada, aplica vacina. Agora, não acrescentou um único direito, nada, ao direito dos trabalhadores rurais que se dedicam a essa profissão, nada. Se nós examinarmos a lei que nós aprovamos aqui com festas, com aboio, nós verificamos que não houve nenhum centímetro, nada ganho por eles. Eles saíram daqui do mesmo tamanho que entraram, apenas guardando no bolso a foto a foto tirada aqui ao lado do presidente Renan Calheiros. Basta que alguém que não tem mais o direito que eles têm, que tinham, já tem. É o direito da lei trabalhista, que foi estendido aos trabalhadores rurais no bojo das lutas sociais dos anos 60, a luta do presidente João Goulart, do PTB, dos comunistas, dos democratas cristãos, que estenderam a legislação trabalhista urbana para os rurais. Eles já estavam contemplados há 50 anos. Veja, Vossa Excelência, que essa questão da pressão localizada na galeria pode nos levar, às vezes, a ilusões e, às vezes, a equívocos. Mas tem razão, Vossa Excelência. Vamos pensar bastante antes de votar. Refletir. Muito obrigado. E, mais uma vez, senador Jorge Viana, agradeço enormemente a sua generosidade para comigo e a sua liberalidade em matéria de tempo.